Alquimia histórica, onde a história ganha vida e os segredos são revelados. Bem-vindo, ao Alquimista Histórico. Hoje você embarca em uma jornada cinematográfica pelo Egito Antigo, explorando a fé, o poder e a grandiosidade de Ramsés II, o faraó dos faraós. Aqui no canal Alquimia Histórica, vamos desvendar os mistérios, conquistas e o legado desse líder que marcou para sempre a história da humanidade. Curta, inscreva-se e venha descobrir como Ramsés II se tornou uma lenda eterna. Ramsés II nasceu no século XIII a.C., em uma família real egípcia, filho do faraó Seti I e da rainha Tuia. Desde a infância, foi preparado para ser um líder, recebendo educação rigorosa em artes militares, religião e administração. Sua formação refletia a importância de unir poder temporal e espiritual para governar o Egito, um império que buscava estabilidade após períodos de conflito. A educação de Ramsés incluía treinamento com generais e sacerdotes, aprendendo táticas militares, diplomacia e os rituais religiosos que sustentavam a ordem cósmica do Egito, conhecida como Ma'at. O jovem príncipe era visto como símbolo de esperança para o povo que ansiava por um reinado forte e próspero. Seu nome, Ramsés, filho de Ra, já demonstrava a ligação divina que o futuro faraó teria com o Deus Sol, central na religião egípcia. O Egito, naquele momento, buscava se reerguer de guerras e instabilidades. Seti I, pai de Ramsés, havia reconquistado territórios e restaurado parte do prestígio egípcio, mas era necessário garantir a continuidade dessas conquistas. Ramsés, como príncipe herdeiro, acompanhava o pai em expedições militares e visitas diplomáticas, aprendendo na prática o que significava liderar um império. O jovem era admirado por sua inteligência, coragem e carisma, qualidades que logo o destacariam entre os membros da corte. Aos 24 anos, Ramsés II foi coroado faraó em cerimônia grandiosa, repleta de simbolismos religiosos e políticos. Ele recebeu o cetro e a coroa dupla, representando a união do Alto e Baixo Egito, assumindo o comando de um império que precisava de renovação e liderança visionária. O evento foi marcado por procissões, oferendas aos deuses e a presença de sacerdotes e nobres de todo o Egito. Desde o início do reinado, Ramsés demonstrou carisma e habilidade política, unindo o povo e fortalecendo as instituições do império. Investiu em grandes projetos de construção e campanhas militares, consolidando sua imagem como líder poderoso e divino. Sua administração era marcada por decisões estratégicas, reformas econômicas e estímulo ao comércio, garantindo prosperidade e estabilidade ao Egito. Sua imagem foi amplamente divulgada em estátuas, relevos e monumentos, retratando-o como guerreiro, sacerdote e administrador, sempre acompanhado de símbolos divinos, como o Anki e o cetro Reka. Essa propaganda visual consolidava sua autoridade e inspirava confiança no povo. Escultores e artistas trabalhavam incessantemente para eternizar a figura do faraó em pedra e ouro. O reinado de Ramsés II marcou o início de uma era dourada para o Egito, caracterizada por conquistas, fé e grandiosidade. Sua liderança inspirava confiança e admiração, tornando-o o símbolo máximo da civilização egípcia. O povo celebrava festivais em sua homenagem, e o nome de Ramsés era entoado em canções, cerimônias e rituais. Ramsés II tornou-se um arquiteto da eternidade, um líder cuja influência transcendeu o tempo e o espaço, ecoando como sinônimo de grandeza, coragem e devoção. Sua história é um convite para celebrar o Egito eterno que ele ajudou a construir, um legado que fascina e inspira até os dias atuais. Ramsés II ficou famoso como um dos maiores guerreiros da história egípcia, liderando campanhas militares que expandiram e protegeram as fronteiras do Egito.
Desde jovem, ele acompanhava seu pai, Sete I, em expedições pelo delta do Nilo e pelas terras da Núbia, aprendendo táticas de batalha e estratégias de comando. Ao assumir o trono, Ramsés II rapidamente demonstrou sua habilidade militar, organizando o exército, investindo em treinamento e armamentos e liderando pessoalmente suas tropas em campo. A Batalha de Kadesh, travada contra os hititas por volta de 1274 a.C., tornou-se o episódio militar mais emblemático de seu reinado. Ramsés II enfrentou uma emboscada, mas com coragem e liderança reorganizou suas forças e lançou um contra-ataque decisivo. Embora o resultado tenha sido tecnicamente um empate, Ramsés eternizou sua bravura em relevos e inscrições monumentais, apresentando-se como o herói que salvou o Egito de uma derrota iminente. Após anos de confrontos, Ramsés II negociou com o rei hitita Hattusil III o primeiro tratado de paz da história, um documento que estabeleceu não apenas o fim das hostilidades, mas também uma aliança duradoura entre as duas potências. O tratado, gravado em tabuletas de argila e exibido em templos, previa cooperação militar, intercâmbio cultural e até alianças matrimoniais, como o casamento de Ramsés com uma princesa hitita. Além de Kadesh, Ramsés combateu rebeliões na Núbia, liderou campanhas contra líbios e povos do mar e fortaleceu as defesas do delta do Nilo. Suas ações garantiram a segurança das rotas comerciais e a prosperidade das cidades egípcias. Cada vitória era celebrada com procissões, oferendas e festivais, reforçando a imagem do faraó como protetor e guardião da ordem cósmica. A ligação entre fé e guerra era constante. Antes das batalhas, Ramsés consultava sacerdotes, realizava sacrifícios e buscava sinais dos deuses. A vitória era vista como aprovação divina e derrotas como necessidade de renovação espiritual. Os templos exibiam cenas de batalhas, mostrando o faraó sob proteção dos deuses, reforçando a ideia de que lutar pelo Egito era também lutar pela ordem do universo. O prestígio de Ramsés II como guerreiro e diplomata se espalhou pelo mundo antigo, atraindo respeito de aliados e temor de inimigos. Embaixadores estrangeiros visitavam sua corte, trazendo presentes e buscando alianças. O Egito tornou-se referência de poder, cultura e estabilidade, influenciando povos vizinhos e consolidando sua posição como maior civilização da época. As vitórias e alianças de Ramsés eram celebradas em festivais, canções e cerimônias religiosas por todo o Egito. O povo via no faraó não apenas um comandante militar, mas também um mediador entre os deuses e os homens, alguém capaz de garantir a paz, a ordem e a prosperidade do império. O legado militar e diplomático de Ramsés II consolidou o Egito como potência máxima do mundo antigo. Sua imagem de guerreiro destemido e diplomata habilidoso atravessou os séculos, tornando-se modelo de liderança para faraós posteriores e inspiração para gerações futuras. Ramsés II ficou eternizado como o maior construtor da história do Egito Antigo. Seu reinado foi marcado por uma onda de construções monumentais, templos esculpidos na rocha, estátuas colossais e cidades inteiras erguidas para imortalizar sua imagem e sua relação com os deuses. Abu Simbel, esculpido nas falésias da Núbia, impressiona pela grandiosidade. 4 estátuas gigantes de Ramsés guardam a entrada do templo, desafiando o deserto e o tempo. O Ramesseum, seu templo funerário em Tebas, foi projetado para celebrar suas conquistas e sua ligação com os deuses. As paredes do templo exibem murais detalhados de batalhas, procissões religiosas e oferendas, eternizando a glória de Ramsés para as gerações futuras. O templo era também um centro de aprendizado, onde escribas e sacerdotes registravam feitos históricos e rituais sagrados.
Ramsés II ampliou os templos de Karnak e Luxor, reforçando o culto a Amon-Ra e sua própria divindade. Obeliscos, estátuas e relevos foram espalhados por todo o Egito, criando uma paisagem monumental que impressionava tanto egípcios quanto estrangeiros. Cada elemento arquitetônico era planejado para transmitir poder, fé e a ligação do faraó com o divino. A fundação de Pi-Ramesses, nova capital construída por Ramsés II no delta do Nilo, simbolizou inovação e prosperidade. Com ruas largas, palácios suntuosos, jardins exuberantes e canais artificiais, Pi-Ramesses tornou-se o centro administrativo, militar e cultural do império, atraindo artesãos, escribas, soldados e sacerdotes de todas as regiões. A arquitetura de Ramsés II era expressão de fé e poder. Cada templo servia como centro religioso, administrativo e cultural, reunindo o povo em celebrações grandiosas e rituais solenes. O faraó fazia questão de participar das inaugurações, oferecendo presentes aos deuses e promovendo festivais que envolviam toda a população. O legado arquitetônico de Ramsés II inspira admiração até hoje. Suas construções são estudadas, preservadas e visitadas por milhões de pessoas do mundo inteiro. Arqueólogos modernos continuam a desvendar segredos desses monumentos, revelando técnicas construtivas avançadas e detalhes sobre a vida no Egito Antigo. Além da monumentalidade, as obras de Ramsés II transmitiam mensagens de fé, poder e eternidade. Os templos, estátuas e relevos celebravam não apenas sua glória pessoal, mas também a relação sagrada entre o faraó, o povo e os deuses. Essa arquitetura monumental tornou-se símbolo do Egito eterno, perpetuando a memória de Ramsés II como o grande arquiteto da civilização egípcia. Ramsés II não era apenas um governante terreno, mas também o sumo sacerdote do Egito, visto como o elo direto entre os deuses e o povo. Sua autoridade espiritual era reforçada em cada cerimônia, onde ele liderava procissões, fazia oferendas e presidia rituais que buscavam garantir a ordem cósmica, conhecida como Ma'at. O povo egípcio acreditava que a prosperidade do império dependia da harmonia entre o faraó e as divindades, e Ramsés cultivava essa relação com extrema dedicação. A devoção de Ramsés II era visível em todos os aspectos de seu reinado. Ele restaurou templos antigos, construiu novos santuários e patrocinou festivais em honra a deuses como Amon-Ra, Ra, Ísis e Osíris. Esses eventos reuniam milhares de pessoas, com músicas, danças e oferendas, reforçando a identidade religiosa do Egito e a centralidade do faraó como mediador da fé. O festival Hebsed, celebrado 14 vezes durante o reinado de Ramsés II, era um dos rituais mais importantes para reafirmar sua vitalidade e legitimidade divina. Durante a cerimônia, o faraó corria em arena sagrada, demonstrando vigor físico e renovando seu vínculo com o poder dos deuses. A repetição desse festival era um feito extraordinário, símbolo de sua longevidade e força espiritual. A religião permeava todas as decisões políticas e militares do faraó. Antes de qualquer campanha, Ramsés consultava oráculos, realizava sacrifícios e buscava sinais divinos. O sucesso nas batalhas era interpretado como aprovação dos deuses, enquanto derrotas exigiam renovação espiritual e rituais de purificação. O culto a Amon-Ra era central, mas Ramsés também incentivou a veneração de outras divindades, promovendo a unidade religiosa do império. Ele construiu templos dedicados a si mesmo como Deus vivo, reforçando a ideia de que o faraó era parte do panteão egípcio, digno de adoração e oferendas. A fé era vivida no cotidiano do povo egípcio, que buscava proteção, saúde e prosperidade através de preces e amuletos. Ramsés incentivava a religiosidade popular,
patrocinando festivais locais e garantindo que os templos fossem acessíveis a todos, não apenas à elite. A tradição religiosa sob Ramsés II era marcada pela busca da ordem, justiça e prosperidade. O faraó era visto como guardião da Ma'at, responsável por manter o equilíbrio entre o mundo dos homens e o dos deuses. Essa missão era celebrada em textos sagrados, inscrições e arte, perpetuando a imagem do faraó como defensor da harmonia universal. O legado religioso de Ramsés II atravessou milênios. Seus templos, festivais e rituais continuam a fascinar estudiosos e visitantes, tornando-se símbolo da espiritualidade e do esplendor do Egito Antigo. A fé, para Ramsés, era não apenas um dever, mas o fundamento de seu poder e sua ligação eterna com o divino. Ramsés II governou o Egito por impressionantes 66 anos, tornando-se o faraó mais longevo da história egípcia. Mesmo em idade avançada, continuou participando de rituais, audiências e cerimônias públicas, mantendo a imagem de vigor e autoridade. Sua longevidade foi vista como sinal de bênção divina, e o povo egípcio o reverenciava como uma figura quase mítica, símbolo de estabilidade e continuidade. Nos últimos anos de seu reinado, Ramsés enfrentou desafios relacionados à sucessão e à administração de um império tão vasto. Com dezenas de filhos e muitos pretendentes ao trono, as disputas internas exigiram habilidade política e decisões firmes. Apesar das tensões, Ramsés conseguiu manter a ordem e preparar seu sucessor, Merneptah, para assumir a liderança do Egito. O faraó dedicou grande atenção à preparação de sua morada eterna. Mandou construir um túmulo majestoso no Vale dos Reis, decorado com pinturas e hieróglifos que narravam sua vida, conquistas e devoção aos deuses. O sarcófago dourado, as estátuas protetoras e os amuletos mágicos refletiam a crença egípcia na vida após a morte e na necessidade de garantir proteção espiritual para a eternidade. A morte de Ramsés II foi marcada por luto nacional. Sacerdotes conduziram rituais complexos de mumificação, preparando o corpo do faraó para a jornada ao além. O cortejo fúnebre percorreu as ruas de Tebas, seguido por multidões em prantos, sacerdotes entoando preces e familiares em trajes de luto. O sepultamento foi realizado com honras máximas, reforçando a importância do faraó para a história do Egito. A múmia de Ramsés II foi preservada por milênios, sendo redescoberta no século XIX por arqueólogos. O estudo do corpo revelou detalhes sobre sua saúde, idade avançada e os cuidados dedicados ao processo de mumificação. A redescoberta da múmia trouxe fascínio mundial, inspirando pesquisas, exposições e documentários sobre o Egito Antigo. O legado de Ramsés II influenciou faraós posteriores, reis estrangeiros, artistas e estudiosos ao longo dos séculos. Ele é retratado em obras literárias, filmes, exposições e pesquisas acadêmicas, perpetuando sua fama de grandeza, fé e liderança. O Egito moderno celebra Ramsés como símbolo de identidade nacional e orgulho cultural, promovendo festivais, exposições e homenagens em sua memória. O nome de Ramsés II permanece vivo, ecoando como sinônimo de poder, fé e liderança. Sua história convida todos a celebrar o Egito eterno que ele ajudou a construir, mostrando que a verdadeira grandeza é feita de coragem, visão e devoção. O faraó dos faraós tornou-se, assim, um arquiteto da eternidade, cujo legado atravessa milênios e inspira o mundo até hoje. Se gostou dessa viagem pelo Egito Antigo e pela vida de Ramsés II, deixe seu like, inscreva-se no canal Alquimia Histórica e compartilhe com outros apaixonados por história. Que o exemplo de fé, coragem e liderança de Ramsés
inspire você a buscar sempre o conhecimento e a grandeza em sua jornada. Até a próxima aventura, Alquimista Histórico. A história é eterna para quem tem fé.